Fala galera do Portal da Biosfera, tudo bem? Deixa eu me apresentar aqui, caso você não me conheça, não conheça a página. Essa aqui é o Portal da Biosfera, uma página voltada para a geografia, cotidiano, mostrar para vocês que a geografia está diante de seus olhos diariamente, vocês que às vezes não conseguem enxergar isso, e o intuito do Portal da Biosfera é dar essa lente, oferecer essa lente geográfica para os olhos de vocês, tudo bem? Meu nome é Pedro Bijo, só que agora, além da gente estar trabalhando nessa questão da geografia, do dia a dia, do cotidiano de vocês, nós vamos estar também trazendo para vocês conteúdo de estudos, concursos. Vou estar acompanhando vocês, por exemplo, nos vestibulares, como é o caso da UERJ, beleza? Então, compartilhe com seus amigos. Se tem alguém que fez a prova, se você é vestibulando, se você está em busca desse gabarito, dessa explicação de geografia, compartilhe com seus amigos. Ajuda a gente a crescer, beleza? Estamos no Instagram e no YouTube. Não sei onde você vai ver esse vídeo. Agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos lá para essa correção, galera. Simbora então. Olha só, questão 47, primeira questão de geografia da prova da UERJ 2021. Você tem dois gráficos, né, de distribuição da população mundial, anos 2000, presta atenção nisso, gente, anos 2000, não é atualmente, tá? Então já é um alerta aí. E aí é como se fosse um gráfico com dois eixos, né? Mas a prova divide ele em dois gráficos diferentes, com o mapa mundi ao fundo. Então você tem a distribuição da população mundial pelas latitudes e pelas longitudes. Ou seja, se você for olhar as latitudes do planeta Terra, em que latitude nós temos as maiores populações? Aqui na latitude, aproximadamente 40 graus norte, correto? Então, por que a gente tem aqui uma grande concentração populacional? Estamos falando da Ásia. China, Índia, não é? A gente não está falando dos dois países que possuem as maiores populações do mundo? Exatamente por isso, tá? E, coincidentemente, também aqui as longitudes. Onde nós temos as maiores populações quando a gente olha a longitude do planeta? Também aqui na Ásia, Índia e China. Tudo bem? Então, olha só, de acordo com os mapas, as áreas do mundo com as maiores populações absolutas em 2000 são justamente o quê? Letra B, Sudeste e Leste da Ásia. Tranquilo, time? Vamos embora. Questão 48. Questão 48 é uma questão de cartografia. Nessa, os terraplanistas piraram, galera. Piraram, ficaram doidos. Vamos lá. Atlântico Norte na projeção de Mercator. Então, lembrando, é um mapa que está mostrando a projeção de Mercator, que é uma projeção que mantém os contornos dos continentes, correto? E distorce as áreas e as distâncias, tudo bem? Então vamos lá. No mapa, a menor distância real que deve ser percorrida por um avião em um voo de Nova York para Madrid está representada pela linha 1 e não pela linha 2. Né? Então tá brincando muito com o cotidiano de vocês também. Se você que está vendo, se fosse um piloto de avião, você fosse seguir o senso comum, você falaria, qual é a distância mais curta entre Nova York e Madrid? Você iria falar, número 2. Só que não é. É a número 1, justamente porque, pela letra A, forma esferoidal, aproximadamente esferoidal do planeta, né? Ou seja, o planeta Terra não é plano, galera. Olha o que eu tô falando, não é plano. É aproximadamente esférico, tá? Por conta dessa forma esferoidal do planeta, o número 1 vai ser, então, a distância mais curta, no caso, entre Nova York e Madrid. Beleza? Ó, segue comigo, terraplanista. Vamos embora. Questão 49. Essa aqui é um pouquinho mais complicada, mas é muito interessante. Olha só, vamos ler aqui essa passagem. Entre as diferentes caracterizações de capitalismo feitas no último século e meio, escolheremos uma fórmula mínima que enfatiza a exigência de acumulação ilimitada de capital por meios formalmente pacíficos. Trata-se de repor perpetuamente em jogo o capital no circuito econômico, com o objetivo de extrair lucro, ou seja, aumentar o capital que será novamente reinvestido. Atenção nisso. Sendo esta a principal marca do capitalismo. O acúmulo de capital não consiste num amontoamento de riquezas, de objetos desejados por seu valor de uso, por sua função ostentatória ou como símbolo de poder. Então, percebe? Esse texto vai fazer você acertar essa questão. É a interpretação desse texto. Vamos lá, vamos para a pergunta.
No sentido apresentado no texto, o objeto mobilizado como capital, na maioria das vezes em que é utilizado por seu proprietário, é, e aí você tem a Ferrari, esse casaco, uma máquina de colher, né? E uma geladeira, tá bom? Qual que é a chave no texto para você acertar essa questão? Olha aqui. Ele fala que o capital será novamente reinvestido. Então, você precisa procurar um objeto aqui de consumo que possa servir como capital, ou seja, o trabalho desse objeto possa fazer, né, naturalmente que o proprietário tenha lucro, produza alguma coisa, tenha lucro e possa produzir de novo. Então, um círculo aqui de produção e lucro, tá? E ele fala aqui também que não é um objeto que ele não é um objeto desejado por seu valor de uso. Então, o que a gente vai ter que procurar aqui? Um objeto que vai ser utilizado pelo seu valor produtivo, pelo seu valor de capital, tudo bem? No caso, vai ser justamente a máquina de colher. Beleza, galera? Então, letra C nessa questão, tudo bem? Bora para a próxima. Isso aqui é magnífica também. A gente tem um texto que fala aqui, né, que os investimentos em usinas solares estão em crescimento no Brasil, vão chegar a 9,5 bilhões até 2025. E você tem um mapa ao lado do total diário de irradiação solar. Então você vê, por exemplo, que aqui no Nordeste você tem as maiores taxas de irradiância solar ao longo do ano, certo? Por alguma explicação que a gente vai falar já já, aqui numa região amazônica a gente tem uma irradiação solar menor. Por que será? Certo? Vamos lá. O aproveitamento da fonte de energia abordado na reportagem é favorecido pela seguinte característica ambiental brasileira. Disposição orográfica? Não. Por que o relevo iria facilitar a irradiância solar? O relevo poderia até atrapalhar, porque se você tem uma grande elevação, essa grande elevação, vocês sabem disso, pode favorecer o quê? A formação de chuvas orográficas. Se você tem formação de nuvens, você tem uma menor chegada de energia solar. Então, você dificulta a absorção pelas placas solares. Então, não é a letra A. Letra B. Não, pelo mesmo motivo. É claro que o índice pluviométrico, a formação de chuvas, vai o quê? Dificultar a absorção da energia solar. Por quê? De novo, porque a formação de nuvens serve como um tampão, dificulta que a energia solar chegue nas placas solares. Letra D. Cobertura vegetal. Cobertura vegetal facilitaria a absorção solar? Facilitaria a irradiância solar? Também não necessariamente. É o caso da Amazônia que eu falei aqui. Ó. Essa região amazônica, ela gera muita evapotranspiração. Então, ela gera muita umidade para o ar, que é, por exemplo, o causador dos rios voadores, certo? Então, ali você tem uma grande umidade, você tem uma grande formação de nuvens, por exemplo. Isso também dificulta a absorção da energia solar. Sobrou, então, a letra C, posição latitudinal. Quanto mais próximo do Equador, maior a irradiância solar. Certo? Por quê? Porque os raios solares percorrem uma distância menor até chegar à Terra e porque eles incidem de forma perpendicular. Tranquilo? Coisa de sexto ano essa, hein? Olha só, a questão 51. Tem um textinho aqui, vou ler com vocês. Pinheira pede perdão e anuncia medidas para conter protestos no Chile. O presidente chileno Sebastián Pinheira prometeu aumentar a aposentadoria, melhorar o atendimento de saúde e aplicar impostos aos que ganham mais. Uma tentativa de acalmar uma onda de distúrbios e protestos contra a desigualdade que vem sacudindo um dos países mais estáveis da América Latina. Entre as medidas anunciadas está o aumento imediato das pensões e elevações adicionais dentro de 2 anos, assim como a melhoria nas aposentadorias da classe média, das mulheres e de idosos deficientes. O presidente propôs ainda a criação de seguros para conter os gastos de saúde das famílias, um aumento de 16% no salário mínimo, e um mecanismo para frear a alta recente das tarifas elétricas. Vamos lá para a pergunta. As medidas anunciadas pelo presidente chileno para conter os intensos e duradouros protestos de 2019 apontam para um programa de reconfiguração do país baseado na ampliação da proteção social estatal, ou seja, você percebe nesse textinho que é totalmente interpretativa essa questão, você não precisava nem saber isso, né? Mas é o que? É o Estado intervindo
para garantir melhorias sociais para a população chilena. Não estamos falando de uma política econômica liberal. Não estamos falando de atividades empresariais, muito menos de uma dimensão clientelista. Estamos falando, então, do Estado intervindo para melhorar o contexto social chileno. Beleza, galera? Questão 52. Essa aqui tá no coração. Essa aqui eu adorei, UERJ. Parabéns, UERJ. Parabéns. Belo Horizonte proíbe canalização de córregos. Entrou em vigor o Plano Diretor de Belo Horizonte, que, entre outras medidas, proíbe a canalização de córregos, um dos maiores problemas da cidade. Como efeito das últimas chuvas que atingiram o município em janeiro, poeiros explodiram em uma importante via da região Centro-Sul, e a rua se tornou um rio caudaloso, cuja correnteza arrastou carros, placas e tudo que havia pela frente. De acordo com a Superintendência de Desenvolvimento da capital, dos 654 quilômetros da malha fluvial do município, 208 estão escondidos sob ruas, avenidas e construções. Na última década, a capital mineira passou por diversas obras que agravaram a situação. Vamos lá para a pergunta, então. A medida implantada através do Plano Diretor de Belo Horizonte pode contribuir para minimizar os problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano. Galera, por que eu gostei tanto dessa questão? Porque ela fala de algo muito atual. Vou falar com você diretamente agora. Você, sua irmã, sua mãe, todos nós, passamos todos os dias de nossas vidas até hoje, ou exatamente em cima de divisores de drenagem, ou seja, uma divisão entre duas bacias hidrográficas, ou passamos nossos dias em meio a bacias de drenagem. Só que nós moramos em áreas urbanas, então às vezes a gente esquece que estamos em bacias de drenagem, cara. Na cidade nós temos rios, certo? Só que a maioria dos rios, eles estão canalizados, estão sob nossas ruas, estão sob o asfalto. E aí, quando chove muito, o que acontece? Transbordamentos, explosão de bueiros, enchentes, tudo bem? Então, fica aí para os seus vestibulares também uma dica. Na Europa, em diversas partes do mundo, a gente está assistindo a uma renaturalização dos rios. Renaturalização dos rios, Pedro, o que é isso? Você está retirando os rios de suas canalizações. E aí você faz com que os rios voltem para a paisagem. Faz com que os rios voltem para a superfície aqui das nossas cidades. Então, você volta a preservar as margens, você evita, assim, que haja tanta enchente urbana. Tudo bem? E aí já vou explicar aqui que vou matar a questão. Por que quando a gente canaliza, por que quando a gente aterra, a gente aumenta o escoamento superficial? Porque o asfalto, quando você asfalta uma área de rio, por exemplo, você impermeabilizou. Quando você asfalta um solo, você impermeabilizou aquele solo. Imagina uma encosta de terra. Quando chove, essa encosta vai absorvendo a água aos poucos, certo? Quando ela absorveu toda a água possível que ela conseguiria, começa a escoar e erodir essa encosta. Agora, se você asfalta, por exemplo, faz com que essa encosta vire, sei lá, uma ladeira. Quando você tem uma ladeira asfaltada, não importa, mesmo que caia pouca chuva, não vai entrar nenhuma água no asfalto. Então, ela impermeabilizou, ou seja, aumentou o escoamento superficial. Então, facilitou as enchentes. Entendido isso, vamos para a pergunta de novo. Então, a medida implantada através do novo Plano Diretor de Belo Horizonte pode contribuir para minimizar os problemas ambientais apontados na reportagem, ao produzir o seguinte impacto sobre o ambiente urbano. Elevação da taxa de escoamento superficial? Não. Se você renaturaliza um rio, se você proíbe que hajam novas canalizações, você está diminuindo a taxa de escoamento superficial. Então, não é a letra A. B. Diminuição do volume de sedimentação aluvial? Não estamos tratando disso aqui. Não foi citado em nenhum momento. Ampliação da bacia de drenagem da metrópole? Também não tem relação. Então, seria o quê? Letra D. Uma redução do índice de impermeabilização do solo. Galera, a gente chegou oficialmente na última questão da prova de geografia, que é essa 53, mas eu identifiquei ainda mais uma questão que está contida na parte de história, mas eu acho que é importante falar também. Então, vou falar dessa aqui rapidinho e vamos então para a nossa última questão bônus, tranquilo?
Vamos lá, questão 53. Todo mundo comigo. Na Idade Média, as cidades-estado italianas lideravam a Revolução Comercial Europeia, com inovações nas áreas de finanças, intercâmbio e tecnologia. Vou partir agora para o finalzinho aqui. Vamos lá. As instituições da Itália medieval sucumbiram ao que chamamos agora de populismo, uma estratégia excludente e anti-elitista, preste atenção nisso, para criar uma coalizão de descontentes. O método é excludente porque ele se baseia em uma definição específica de o povo, cujos interesses devem ser defendidos não apenas da elite, mas de todos os outros. O processo político descrito no texto pode ser associado a uma tendência atual de enfraquecimento dos regimes democráticos. Essa tendência está anunciada em... Essa questão também é muito de interpretação. É você ler esse texto, entender, refletir sobre ele. Olha só, você percebe que no final desse textinho, ele fala com a gente, o método é excludente, porque se baseia em uma definição específica de o povo. Ou seja, ele trabalha com uma exclusão. Se você pega o todo social, ele vai trabalhar especificamente com uma parcela desse todo e vai excluir o restante. Isso é problemático para a democracia, por quê? Porque você, justamente como a letra A afirma, reduz o pluralismo social, gerando o aumento da intolerância. Fazendo um paralelo com o nosso dia de hoje, o líder democrático, uma parcela da população votou nele, fez ele ser eleito, mas ele não governa só para quem votou nele, ele governa para todos. Isso é democracia, beleza, gente? Vamos então para aquela última questão que eu falei, que está na prova de história, vai ser a questão 56. Então você tem aqui uma estátua, imagem aqui do Nelson Mandela, e você tem uma foto aqui, ó, uma imagem aérea, na verdade. Olha só, perto de Joanesburgo, uma autoestrada separa duas comunidades contrastantes. O bairro burguês, majoritariamente branco, de Primrose e a povoação de Macau. Não sei exatamente como é a pronúncia, mas Macausa, vou falar assim. Onde os mineiros desempregados se apropriaram de terras na década de 90. Quase todos os seus moradores são negros. E quando ele fala aqui do Nelson Mandela, ele cita o fim do apartheid, tá? O regime segregacionista da África do Sul. E ele lança então. Há 30 anos, a libertação de Nelson Mandela na África do Sul significou que o regime do apartheid estava morto, conforme a reportagem. Na atualidade, a fotografia aérea de logradouros da cidade de Joanesburgo representa a seguinte herança desse regime. Vamos olhar para essa imagem aqui. Você tem uma autoestrada separando duas realidades distintas. Uma Joanesburgo mais rica, majoritariamente branca, aqui como o texto falou, e uma Joanesburgo com um poder aquisitivo bem menor, talvez aqui com casas com certeza bem mais humildes, construções talvez irregulares, tudo bem? Então vamos lá. O que essa fotografia aérea representa em relação à herança desse regime, do apartheid? Exatamente. Maravilhoso, vocês são 10. Vocês vão passar em tudo. Permanência da segregação espacial. Justamente, você vê que essa autoestrada aqui separa visualmente, muito, muito bem definido, né? Duas realidades distintas. Então seria justamente letra D, tá? Vamos olhar as outras? C. Aprimoramento do manejo ambiental. Nenhuma relação. B. Modernização do transporte público. Meu amigo, claro que não. Letra A. Rigidez do planejamento urbano. Também não. É o contrário. Você tem um contraste de ideias, né? Gente, ficamos por aqui. Espero que tenham curtido. Se ajudou você esse gabarito comentado das questões da UERJ, compartilha, amassa o joinha aí, comenta, manda para seus amigos, compartilha nos stories, manda esse vídeo do YouTube, segue a gente no YouTube. Tranquilo, galera? Um grande abraço, boa semana para vocês, gente. Um beijo.